Bonito isso, né? Eu achei bem elegante. Mas vamos falar de uma forma que todo mundo vai entender. Você pode mandar o seu patrão embora, você pode demitir o seu patrão. Você sabia disso? Não vou mentir para você. Eu fiquei assim sabendo de mais detalhes nos bastidores a hora que eu conversei com as duas advogadas. Mas eu achei muito interessante. Só que é claro que tem todas as suas vertentes, tem todas as suas, vamos dizer assim, possibilidades. E a gente vai explicar para você. Você que está me assistindo agora, que está passando por alguma situação dessas, que as duas doutoras vai falar para a gente, fica ligadinho, porque você pode mandar o seu patrão embora, eliminar da sua vida. Não é, doutoras? Pode chegar aqui. Doutora Ana e doutora Thaisa, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia? Pode sentar. Eu tô bem. Pode sentar. Vou ficar do ladinho das duas, que daí é mais fácil, sim. Que daí vocês conseguem ficar olhando para mim. Gente, eu acho que o pessoal de casa deve estar achando que eu sou louca. Não é? Provavelmente. Provavelmente, porque eu tenho certeza que isso é uma informação nova para vocês também. Porque eu sabia de alguma coisa, mas eu não tinha toda essa informação. Porque é uma forma de demissão indireta de justa causa, né, doutora? É a rescisão. É isso, rescisão. Isso. Essa é uma modalidade, né, que a gente consegue aplicar no contrato de trabalho quando o empregador comete alguma falta grave com o seu empregado, né? A doutora Thaís pode falar um pouco melhor. Exatamente isso. É o trabalhador mandar embora o seu patrão. Tem ali umas faltas graves que a gente está acostumado a ver todo dia e que você de casa também já deve ter presenciado, que já aconteceu contigo ou com alguém da sua família. A falta de pagamento do FGTS. Por exemplo, o FGTS, o Fundo de Garantia, ele é descontado do trabalhador em folha todo mês. Então, o patrão tem que fazer o quê? Depositar na sua conta. Tem patrão que não faz isso, que não deposita esse valor, ganha aí tempo, prejudica o trabalhador, porque ele acaba ali, às vezes, tendo necessidade de fazer o saque aniversário do FGTS, ou então ele só descobre quando sai da empresa. Ou precisa fazer um financiamento. Não é um financiamento na Caixa Econômica. Ele sai da empresa, quer sacar lá seu FGTS, que é um dinheiro que é de segurança para ele, afinal ele saiu do trabalho e não tem nada. Pois é. É importante as pessoas ficarem de olho no caso, na falta de depósito do FGTS, porque se o trabalhador identificar, ele pode pedir a rescisão indireta, que é o quê? Sair da empresa recebendo todos os seus direitos. Ele avisa o patrão que está se desligando da empresa e vai receber todos os seus direitos, férias, 13º, o saldo ali de salário dos dias que ele trabalhou, seguro-desemprego, tem direito a tudo. Claro que isso é só uma das faltas graves, não é, doutora Ana? Gente, vocês estão entendendo? Deixa eu só explicar para vocês. Por exemplo, você pode chegar para o seu patrão e falar assim, ó, estou pedindo as contas de você. Só que você precisa de alguns fatores, algumas faltas graves que o seu empregador comete com você. Por exemplo, que a doutora Thaís acabou de explicar. Quando o seu empregador não deposita o FGTS. Essa é uma situação que às vezes você pode estar falando assim, Kelly, mas como assim não depositar? Muitos empregadores não depositam o FGTS. E às vezes o trabalhador não fica nem sabendo. Essa é uma situação. Mas existem outras possibilidades também, né, doutora? Inúmeras possibilidades. O desvio ou acúmulo de função. É uma das modalidades, é uma das faltas graves no caso. Tem também o trabalhador que trabalha ali sem ter a sua carteira assinada, é outra falta grave que comete. Falta de pagamento. Boa, falta de pagamento ou pagamentos atrasados. Se o seu patrão te paga ali todo mês atrasado, 5, 10 dias, você atrasa as suas contas, fica preocupado, luz, água atrasado, paga juro, isso também é uma causa, é um motivo ali que você pode pedir a rescisão indireta. A gente falou o FGTS e a folha de pagamento, por quê? Porque é fácil de você comprovar que o seu empregador, né, que o seu patrão, vamos dizer assim, não está sendo legal com você. Agora, você tem outros meios também que você pode pedir
conta do seu patrão de uma forma que você consiga também acumular provas. É isso, doutora? Sim, a gente tem que analisar a situação ao todo. Porque quando o empregado ele identifica essas irregularidades, ele tem que ter provas de que isso acontece. O FGTS, o atraso no depósito, o atraso de pagamento de salário, gera uma prova documental. Então, a gente tem isso de maneira nítida e clara que está acontecendo. No caso do acúmulo e desvio de função, o empregado, ele em si tem que ter provas que isso acontece. O que seria? Uma conversa no WhatsApp do patrão, olha, eu preciso que você faça tal função, uma função diversa da que você foi contratado. Ou por que exemplo, você trabalha fora de hora. Isso, ou fora do horário, né? Faz várias horas extras. No caso da função, você foi contratada, por exemplo, para ser secretária, né? Aí seu patrão manda uma mensagem, limpa esse local para mim, lava os banheiros, entendeu? Então, você salva essas mensagens e tudo isso serve como prova, tá? Porque aí a gente precisa notificar a empresa, né? Você tem que procurar uma ajuda jurídica para notificar a empresa por meio de notificação extrajudicial, para ingressar com uma ação trabalhista. Daí você consegue receber todas as verbas que você tem direito. Uma coisa bem bacana também que a gente teve uma outra especialista que veio e falou pra gente, por exemplo, conversa do WhatsApp. Então tá, teu patrão tá lá e falou assim, Kelly, você vai chegar na TV mais cedo? Fábio, não faz isso não, tá, diretor? Kelly, você vai chegar mais cedo, mas dá uma olhadinha no camarim, vê se tá tudo limpinho, se não tiver, passa um paninho pra mim. Essa é uma opção. Ou senão ele falou assim, Kelly, 10 horas da noite, eu preciso saber de você qual é a pauta para amanhã, se você não consegue colocar outra pessoa no lugar. Ou seja, faz eu trabalhar fora do meu horário de trabalho. O que você faz? Pega essas conversas, printa essas conversas e também tem que fazer aquela ata notorial. Notorial, leva para um cartório, faz toda uma certificação de que aquilo é verdadeiro, né? Que não foi nada alterado, porque a gente sabe que as conversas do WhatsApp podem ser apagadas ou alteradas, né? Você tem que fazer uma comprovação de que aquilo tudo é verdadeiro. E aí sim pode ser usado como prova. Por exemplo, também pode tirar foto, exercendo a função diversa, filmar, né? Então, o trabalhador que está insatisfeito com o local de trabalho, ele tem que analisar que se é tudo aquilo que está acontecendo geraria rescisão indireta antes de pedir a demissão. Porque se ele pede a demissão... Ele perde tudo. Ele sai sem nada. Exatamente. E com esse modelo de rescisão, gente, o empregador sai recebendo tudo que tem direito. Tá bom? Só que aí o que acontece? Você tem todas essas provas, você daí tem que procurar uma assistência jurídica. Por quê? Porque daí vai ser assistência jurídica que vai acionar, que fala? A gente ingressa com uma ação. Ingressa com uma ação, vai acionar o trabalhador e fala assim, fulano de tal não quer mais trabalhar com você por causa disso, disso, disso. Isso. Mais ou menos isso. Isso, mais ou menos isso. É bom o trabalhador ficar ligado, Kelly, porque... Eu vou falar o que acontece na prática. Boa, gosta sim. Na prática, o que acontece? O dono da empresa, o chefe lá, ele às vezes está insatisfeito com o trabalhador e faz de tudo para aquele trabalhar pedir as contas. Faz mesmo, gente. Faz? Acontece mesmo. Ele contrata o trabalhador para fazer uma função, ele obriga ele a fazer outras funções, pede para fazer hora extra, para trabalhar sábado. Chega até a ser abusivo, não chega? Muito. Comete abuso, assédio moral, de falar xingamentos, palavras de baixo calão, isso acontece bastante. Humilha o trabalhador. O trabalhador vai lá e pede as contas, sai sem nada ou quase sem nada de direito. Sendo que, se o trabalhador estiver ligado nos seus direitos, ao invés dele pedir as contas e sair recebendo ali um mínimo, porque se eu peço as contas de uma empresa, eu não recebo seguro-desemprego, eu não recebo o meu FGTS e a multa dos 40% do FGTS, mas se eu ingresso com uma rescisão indireta, porque meu patrão está dando causa para eu pedir as contas, sai recebendo tudo. É a mesma coisa como se o empregador estivesse mandando o trabalhador embora, sem justa causa. É a mesma coisa. Mas tem um detalhe também, Thaís. Esse modelo novo é desde 2017, que você falou para mim? Na verdade, teve uma alteração na lei trabalhista e a partir de 2017, os trabalhadores eles estão com receio de procurar a justiça. É isso que eu ia falar. Por quê? Porque os trabalhadores não procuram. Mas por que esse receio? No caso, desde a mudança
na legislação, exatamente. Os trabalhadores, eles estão com medo de pagar a sucumbência, porque é assim. O que é sucumbência, Thaís? Vamos explicar para a galera o que é sucumbência. Quando eu ingresso com uma ação trabalhista, se eu não tenho direito se eu não tenho direito de justiça gratuita, eu tenho que pagar as custas do processo e eu tenho que pagar ali um valor para a outra parte do que eu perder. Um exemplo, eu entro com uma ação, deu 50 mil reais e o juiz entende que eu tenho direito a ganhar 20 mil reais ali. Dos 30 mil reais que eu perdi, eu tenho que pagar uma porcentagem para a outra parte. Então, os trabalhadores, eles acabam ficando com medo de ter que sair sem nada. Nossa, acionei a justiça e ainda vou ter que pagar a sucumbência. Mas eles podem ficar tranquilos porque a gente consegue a justiça gratuita. Se a pessoa recebe ali até R$ 2.500, R$ 2.600 por mês, ele não há necessidade de pagar essa sucumbência, né? De pagar custas do processo. Ele vai ter acesso ao judiciário de forma gratuita. Gente, vocês perceberam só como a gente... Vou colocar a gente, porque eu também sou trabalhadora, e eu estou pensando aqui das vezes que eu pedi a conta, perdi um monte de coisa que não precisava ter perdido. Olha só. Então, e a gente não sabe dos nossos direitos. A gente não... Infelizmente, a gente tem tanta informação hoje na internet, nas redes sociais, que nós não focamos no que é interessante. Esse que é o problema, né? E aí eu trouxe essas duas doutoras aqui, as duas advogadas, para a gente estar explicando para vocês que a gente tem direito e a gente tem que correr atrás dos nossos direitos. E uma coisa também que eu gostaria muito de puxar a orelha, eu vou puxar até a minha orelha também, porque esses dias que eu abaixei o meu aplicativo do FGTS. Porque é um meio que a gente fica sabendo se o nosso empregador, o nosso patrão, está fazendo os depósitos certinho. Porque a gente paga. Exatamente. E geralmente a pessoa não está sabendo. Sim. Tipo assim, o trabalhador no seu dia a dia, ele tem que analisar ao todo tudo que acontece com ele. Né? Então, ele tem que ver, o FGTS é descontado do meu salário. Então, se eu não acompanhar isso, como que eu vou saber se a empresa está descontando e está depositando? Para acompanhar isso, a maneira mais fácil que existe é baixar o aplicativo do FGTS no seu celular. Não é? Todo mundo tem acesso a tudo hoje em dia, baixa o TikTok, baixa o Instagram, mas não baixa o FGTS, que é para acompanhar seus direitos, né? É isso que eu tô falando, né? Então. Vê de tudo nas internet da vida, mas não vê, às vezes, o que é mais primordial. Mas eu adorei esse papo com vocês, fiquei muito feliz de vocês esclarecerem isso pra gente. Pra vocês que estão aí em casa, se por acaso você conhece alguém que está passando por isso, você pode informar essas pessoas também, vi lá na Kelly, no Ver Mais, isso. Pode mandar o seu patrão embora. Entre em contato comigo que a gente explica tudo certinho com você. Eu passo contato das meninas para você também saber os seus direitos e parar de sofrer no seu trabalho. Não é isso? E antes de tudo, antes de tomar qualquer decisão, tem que analisar a situação, ver o que está acontecendo, procura uma ajuda jurídica, né? Colete informações. Hoje, todos os lugares têm acessibilidade, né? Então, está acontecendo alguma situação que você vê que você está insatisfeito, primeiro investiga, né? O que está acontecendo antes de pedir a demissão, né? Joia. Doutoras, muito obrigada pela presença de vocês. A gente que agradece. O programa está aberto. Quando vocês tiverem alguma coisa mais polêmica, que vai fazer bem para o nosso público, pode ficar à vontade, que aqui vocês estão mandando, porque eu adorei. Ai, Tá que legal. bom? Fico muito feliz. Obrigada. E manda um abraço para o Eduardo. Pode deixar.